Pedro Caixinha demitido do Santos. Bom, os motivos para essa demissão me parecem muito claros. Mas tem um ponto aqui, por isso que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A gente também precisa tentar entender por que ninguém para no Santos. Toda hora é uma demissão. Quantos treinadores nos últimos anos não deram certo no Santos? Curioso, né? Dá um like no vídeo aí, se inscreve em todos os canais da TNT Esportes, TNT Esportes Brasil, Cortes TNT Esportes, MFM, de placa, de sola, para não perder os conteúdos que a nossa equipe prepara para você todos os dias. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do trabalho do Caixinha? Ruim o trabalho, números ruins, mais derrota que vitória. 17 jogos, 16 ele comandou na beira do campo, um jogo ele cumpriu suspensão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi justamente o jogo da estreia do Neymar. Mas enfim, foram 17 jogos no ano com Pedro Caixinha como técnico do Santos. E o Santos, nesses 17 jogos, teve 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 26 gols marcados, 21 gols sofridos. Então o desempenho não foi bom, o time foi até a semifinal do Campeonato Paulista, é verdade, caiu para o Corinthians, e no Campeonato Brasileiro, nos 9 pontos que o Caixinha disputou, ele somou apenas 1. Contra o Bahia, dentro da Vila Belmiro, um Bahia com alguns reservas em campo, porque tinha Libertadores no meio do caminho. Então, resultados ruins. E o que mais de ruim encontramos no trabalho do Pedro Caixinha? O mais grave é a promessa não cumprida. Eu fiz hoje uma brincadeira no de placa, chamei de estelionato tático. Sabe o estelionato eleitoral? Você às vezes é enganado, o candidato te promete um negócio, você vota nele, ele faz tudo ao contrário. O Caixinha fez tudo ao contrário do que prometeu na apresentação. Ele falou de time agudo, time vertical, time ofensivo, agressivo, com a bola agressividade o tempo todo na direção do gol, sem a bola agressividade para roubá-la o quanto antes. Não vimos nada disso. Talvez nesses 17 jogos tenhamos visto algo parecido com isso no primeiro tempo contra o Mirassol na primeira rodada do Campeonato Paulista. E só durou 45 minutos, porque no segundo tempo o Santos não foi tão bem. Então é grave, né? O treinador não conseguiu, num trabalho que começou em janeiro, nós estamos na metade de abril, ele não conseguiu fazer com que o Santos jogasse 10% daquilo que ele prometeu em termos de filosofia, em termos de ideia. Ele dizia ter uma ideia, a gente não via essa ideia. Isso para mim foi o mais grave. E outros erros foram se somando. Insistências em jogadores que minaram algumas estratégias, algumas tentativas do Caixinha. Por exemplo, clássico da primeira fase do Paulista contra o Corinthians em Itaquera, o Santos tem um bom comportamento no início do jogo. O Santos termina bem o jogo, até com chances de empatar. Só que João Basso, Léo Godoy, Tomás Rincon, Pituca, escolhas feitas, escolhas do técnico do Santos que atrapalharam demais o rendimento do time naquela noite. Quem escalou Léo Godoy, quem escalou João Basso naquele jogo, quem escalou Tassiano naquele jogo, foi Pedro Caixinha. E é meio que sintomático, né? Acho que é bem simbólico, inclusive, que o último jogo do Caixinha, o jogo que culminou na sua demissão, a derrota para o Fluminense do Maracanã, tenha sido um jogo onde ele voltou com Pituca para o time titular. Pituca fez um gol contra o Bahia, ok, né? Entrou e tal. Já virou titular? Aí o Bom Tempo, o melhor jogador do meio-campo do Santos, simplesmente perde a vaga. Simbólico que nesse último jogo o Léo Godoy tenha sido titular. Um jogador cujas credenciais para atuar nesse nível de primeira divisão do futebol brasileiro me parecem inexistentes. E olha que eu sei que o Sherman tem seríssimos problemas defensivos. O Santos tem que contratar. Mas ruim com o Sherman, pior sem ele, né? Então, isso foi um problema do trabalho do Caixinha. O Caixinha, podemos dizer que morreu, entre aspas, abraçado com o Guilherme. Guilherme foi um jogador muito importante em 2024. Eu vejo valor no Guilherme, eu vejo virtudes, eu vejo qualidades, mas o técnico precisa ter a sensibilidade e a coragem para tomar decisões difíceis, para barrar um jogador importante. O Guilherme, em vários jogos, tinha um desempenho pífio em campo e o Caixinha mantinha até o final. Ontem, de novo, uma atuação pálida do Guilherme. Ah, mas o Guilherme vem recompondo. A função prioritária do Guilherme é atacar, ele é atacante. Então, se as atribuições ofensivas não estão sendo bem feitas pelo Guilherme, ele tem que sair do time. Então, foi outro erro do Caixinha. Outro problema do Caixinha,
Bola aérea defensiva. Até que se comportou bem no Maracanã. Mas, no geral, a bola aérea defensiva do Santos foi um caos na era Pedro Caixinha. Todo o Campeonato Paulista, na campanha inteira, ele não conseguiu solucionar esse problema. Outro erro do Caixinha. E aí eu acho que é um erro de departamento de futebol inteiro, tá? Departamento médico, departamento de futebol, todo mundo, presidência. É preciso esclarecer qual é o poder que o departamento médico do Santos... Eu fiz um vídeo hoje, acho que você viu aqui na TNT também falando sobre isso, e eu vou repetir. Qual era o poder que o Caixinha e o departamento médico do Santos tinham para definir se um jogador estava recuperado clinicamente para entrar em campo ou não. Porque essa história do Soteldo foi inacreditável. Inacreditável. Soteldo passou a semana toda sem treinar. Ah, Soteldo não tem condição. Ih, Soteldo ainda não volta domingo. De repente, pá, o Soteldo tá no Rio de Janeiro. Ué, Soteldo viajou. Pá, segundo tempo, Soteldo entra. O time foi um desastre no primeiro tempo. Primeiro tempo onde não jogou absolutamente nada. Aí bate a água no bumbum do Pedro Caixinha. Vai lá, Soteldo. Como resultado, ele fica 29 minutos em campo, sai machucado, talvez tenha agravado a própria lesão. Inacreditável, né? Gestão de minutos do Neymar no Campeonato Paulista também passa por Pedro Caixinha. O técnico do Santos não tinha autoridade para barrar, para dizer: Neymar, você não vai para Novo Horizonte. Neymar, você não vai para Limeira. Neymar, eu preciso descansar você, eu quero ter você na reta final do Campeonato Paulista. Chegou na semifinal, o Neymar não estava disponível. Então foi outro erro cometido pelo Pedro Caixinha. Percebam, é uma série de erros, né? Como brincam na queda de avião, são pequenos detalhes, nunca é um erro só, né? São erros pequenos que resultam numa tragédia. Vários erros o Caixinha cometeu nesse processo. Caixinha teve uma preocupação no período pós-eliminação do Santos no Campeonato Paulista de dar 4 dias de folga ao elenco para que eles se recuperassem mentalmente. Não surtiu muito efeito, né? E aí eu queria falar dessa realidade do Santos, porque isso que aconteceu com o Caixinha, essa crítica às folgas, ela não é nova. O Fábio Carille também era criticado pela carga de treinos, pelas folgas que o Santos tinha no ano passado. Às vezes com intervalos de 10 dias entre um jogo e outro na Série B, porque ele não tinha competição paralela, e, 2 dias de folga. Voltava a semana toda, era treino em um período. O torcedor do Santos criticava. Parece, e aí é uma questão de diretoria, é uma questão de projeto de futebol. Parece que o ambiente do Santos é um ambiente fluido demais. É um ambiente tranquilo demais para eventuais acomodações. O Santos, por exemplo, no ano passado estava confortável porque o Fábio Carille batia no peito, né? E bancava isso. O Santos estava confortável em não dominar os seus adversários, em sofrer diante de adversários frágeis, em ser pouquíssimo intenso, em tomar gol de contra-ataque aos 20 minutos do primeiro tempo com os zagueiros com a língua de fora. Virou um padrão, virou normal, quando deveria ser tratado como um absurdo. Boa parte da torcida tratava, mas internamente. Esse é o ponto. Talvez falte ao Santos um ambiente mais profissional. O Santos ainda é tocado com uma cultura diretiva de anos 90. Com essa história de, o presidente Marcelo Teixeira entende muito de futebol. Eu não discuto o histórico do Marcelo Teixeira como dirigente. Inclusive é um dirigente vencedor. É um dirigente campeão brasileiro, por exemplo. Eu não discuto. Agora, será que para 2025 a visão de futebol do Marcelo Teixeira, a visão diretiva, ela está alinhada com o que se precisa? Esse é um ponto. Qual é o nível de cobrança no Santos? Qual é o nível de autonomia que um treinador tem para treinar em 2 períodos, cancelar folgas? Não, nós vamos esticar a corda aqui, peraí. Nós temos uma competição, não tem competição internacional para disputar. O calendário do Santos não é tão folgado quanto o do ano passado, mas também não é um calendário tão exigente assim. Não tem Sul-Americana, não tem Libertadores. Vamos esticar um pouquinho, esse time precisa de mais intensidade. A gente não sabe. A sensação que passa é que é um ambiente muito confortável para esse tipo de acomodação, para eventuais acomodações, tá? Não estou dizendo que o elenco é acomodado.
mas perceba que essas críticas feitas à carga de trabalho do Santos, à produção física do time, ao estado físico do time, elas são antigas. Elas não vêm de agora. E essas demissões, elas também não vêm de agora. Tava dando uma olhada aqui, fui pegar a lista de técnicos recentes do Santos, as trocas que o Santos fez, né, recentemente no seu comando técnico. O Santos trocou de 2020, final de 2020 para cá, mais de 10 vezes os seus treinadores. Mais de 10 vezes. Já passou de tudo. Carille, Odair Hellmann, Paulo Turra. O ano do rebaixamento foi uma loucura, né? Com Paulo Turra, com Aguirre, que ficou um mês, menos de 40 dias. Aí você volta mais um pouquinho, né? Pegando ainda a era inominável. Aí teve Lisca, doido, Bustos. Isso também me chama muito a atenção, porque você não tem uma... Até porque isso não é só privilégio do Santos, tá? Isso não é uma exclusividade do Santos. No geral, não existe uma linha coerente de sucessão de técnicos no futebol brasileiro. Você contrata quem está no mercado. Então veja, agora o Santos cogita, segundo várias informações, o Ricardo Martins tem apurado muito sobre isso, o Santos cogita nomes como Dorival Júnior, Tite e Sampaoli. Tite e Sampaoli. Existe coerência? São casadas as ideias? Pô, o Tite e o Sampaoli pensam a mesma coisa de futebol? Estão dentro de um projeto, de uma maneira de jogar que o Santos definiu? Não, eles são diferentes, eles são bem diferentes. Não só na visão de futebol, não só no entendimento tático, mas também na gestão de pessoas. São bem diferentes. Então é assim que se contrata treinador muitas vezes em clube brasileiro. Em clubes com mentalidade de anos 90. Que infelizmente parece ser o caso do Santos. Enquanto vários clubes estão investindo, se profissionalizando, veja o caso do Bahia. Veja o Fortaleza. E o Fortaleza nem precisa ter um grupo internacional por trás como tem o Bahia, o que não tira o mérito do Bahia, pelo contrário. Você pode ter um grupo internacional e não saber gerir o dinheiro. Olha o nível de organização hoje de um Bahia, de um Botafogo, com a competência do seu scout, que foi preciso, foi cirúrgico em 2024, e o Botafogo ganhou o maior título da sua história. Palmeiras e Flamengo arrecadando na casa de bilhão. Os clubes se estruturando. E o Santos ficando para trás. E o Santos parado no tempo. E o Santos cometendo erros de anos 80 e anos 90. Então, a minha impressão é de que enquanto não houver uma cultura de futebol dentro do Santos, olha, o que a gente quer ser, como a gente quer jogar, como a gente quer se comportar diante do mercado, porque isso também é importante, gente. Reputação do mercado. Bati muito nessa tecla do fim do ano passado, naquela tentativa frustrada de contratar o Quinteiros, quando o Marcelo Teixeira mentiu para a torcida. Estou muito tranquilo para usar esse termo. Tenho muita segurança dos termos que uso. Porque ele disse que o Santos já tinha um técnico contratado e não tinha nada assinado. No máximo, na melhor das hipóteses, para o Santos estaria apalavrado o Gustavo Quinteiros depois de uma conversa com o Alexandre Galo. Mas não tinha nada oficializado e o presidente tratou disso publicamente como se tivesse. Isso abala a reputação do clube no mercado. A história muito mal contada da multa do Fábio Carille com um time lá da segunda divisão do Japão, o Vivaren Nagasaki, essa bomba vai estourar no colo de alguém um dia. Isso abala a reputação do Santos. Então, os problemas, eles desaguam no campo, mas eles não têm origem no campo. Eles não têm. Olha o que foi a gestão do Inominável. O nível de irresponsabilidade do então técnico do Santos, do então presidente do Santos, no fatídico 2023, o ano do rebaixamento. Os alertas eram dados e o Inominável estava em Nárnia. O Inominável parecia zero preocupado. Músico do Titanic. Violino tocando, e o Santos indo para a segunda divisão, e ele falando em convite para jogar a Copa do Brasil, o Santos fazendo conta contra o rebaixamento, jogando mal o ano inteiro, e o presidente da época, o seu Inominável, falando em, não, nossa briga é pela Libertadores da América, como assim, rebaixamento? Enquanto não mudar a mentalidade, enquanto o Santos for tocado do jeito que é tocado hoje, vai ficar difícil manter treinador por muito tempo, né? O Abel Ferreira chegou em 2020 ao Palmeiras. Ganhou um monte de título. Ganhou Brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Tricampeonato Paulista.
E de lá pra cá o Santos trocou de técnico mais de 10 vezes e no meio desse caminho foi parar na segunda divisão e no meio desse caminho não conquistou título algum. O Santos vai pra uma década sem levantar um título, sem o torcedor gritar é campeão. Não é por acaso. Os motivos estão aí. Só não vê quem não quer. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.